Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo para vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance para o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Conta pra gente, temos novidades aí para os cruzeirenses? Temos nomes aí chegando? E aí, Lara, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, novidade concreta por enquanto, só de saídas, né? Estava até acompanhando aí o Baltar falando sobre o Vasco, aqueles quadrinhos ali que vocês colocaram de quem chega, quem sai, quem fica. No caso do Cruzeiro, eu acho que aquele tamanho ali só dá para a gente completar quem fica, viu, Lara? Se for considerar quem sai, vamos precisar de muito tempo e muitos quadradinhos daquele. Vamos colocar, então, tem quadradinho para o Cruzeiro também. Vamos ter que reservar, fazer um outro quadrado só para quem sai, porque é até um movimento natural e esperado do Cruzeiro, né, Gui? Eu acho que todo mundo sabia que o Cruzeiro, conseguindo esse acesso, iria reformular todo o elenco. O Ronaldo, que já fez isso na sua chegada, né, assim que assumiu a SAF, também deu uma reformulada, né? Naquele momento, o Luxemburgo, que estava confirmado para ser técnico esse ano, foi tirado, o Ronaldo trouxe o Pesolano para comandar o time e também fez um time focado em conseguir o acesso da Série A. Agora o objetivo é outro, né? O Cruzeiro que já conseguiu o acesso. O que você quer falar primeiro? Vamos falar primeiro quem fica? Porque já que quem sai é uma lista grande, a gente passa primeiro quem pode ficar aí. Eu acredito que, né, não tenha 100% tudo definido até o momento, mas temos algumas definições? Eu vou até pegar uma colinha aqui, viu, Laro, para a gente não esquecer de ninguém, mas os jogadores garantidos, e acho que não só jogadores, né? É importante a gente falar do Paulo Pessolano, que para iniciar esse projeto, e você falou muito bem sobre o Vasco, o treinador é importante que seja definido o treinador para definir o perfil de quem fica, de quem chega, de quem sai. E o Pesolano Cruzeiro, lá no meio do ano ainda, já definiu a permanência dele para 2023. Então, isso foi importante também para o planejamento. E aí, dos jogadores considerados titulares, o Cruzeiro conseguiu já renovar ao longo dessa temporada com Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura e o Machado. Foram situações diferentes, né? O Lucas Oliveira e o Neto Moura, eles estavam no Cruzeiro por empréstimo e o clube teve que desembolsar um valor para que eles pudessem ficar de forma definitiva. O Machado tinha contrato só até o final do ano e o Cruzeiro fez a renovação após uma avaliação da comissão técnica e da diretoria de que ele seria útil para a Série A, e o Rafael Cabral era um jogador com um contrato até mais longo, mas que o Cruzeiro viu o São Paulo, quando contratou o Felipe, também procurar o Rafael Cabral, então o Cruzeiro fez essa adequação no contrato dele, principalmente em relação ao salário a partir de janeiro, então o Cruzeiro conseguiu essa manutenção dele. E aí tem outros jogadores que já tinham contrato, o Giovani Jesus, que é um garoto que ganhou espaço com o Paulo Pessolano, aí tem o Eduardo Brock, o Wesley Gasolina, Edu, Daniel Júnior, Estênio e Bruno Rodrigues. Se a gente for olhar assim, até são muitos nomes, mas aí a gente tem que pensar, por exemplo, que alguns desses jogadores não conseguiram nem ter muito tempo nesse segundo semestre. Então, a gente até aguarda um pouquinho para ver se realmente eles vão ficar. É o caso do Wesley Gasolina, eu acho que fica, porque o Cruzeiro, inclusive, teve que fazer um investimento, assinou um contrato até 2024, ele pertencia à Juventus da Itália, enfim. Mas aí a gente tem, por exemplo, o Zé Ivaldo, o Jajá, o Rafa Silva e o Luvanor, entram naquela questão que a gente estava falando de possíveis saídas, mas ainda não estão definidas. O Zé Ivaldo até falou que estava voltando para Curitiba e realmente já está em Curitiba, mas é porque ele tem que cumprir o contrato dele com o Atlético Paranaense, ele tem residência lá. E aí também, a partir desse momento, o Cruzeiro, o staff do jogador e o Atlético Paranaense vão conversar para tentar uma permanência dele aqui de forma definitiva. O Cruzeiro tem o interesse, o Zé também gosta aqui de Belo Horizonte, do Cruzeiro, e tem essa possibilidade de ficar. E o Luvanor e o Rafa Silva são situações de final de contrato. O Luvanor é improvável que fique, e o Rafa Silva teve uma lesão no joelho agora recentemente, e aí automaticamente teve esse contrato prorrogado até pelo menos conseguir essa recuperação, que está prevista mais ou menos para fevereiro, e aí o Cruzeiro vai definir se ele vai ficar ou não a partir da recuperação dele.
E aí também tem o Neres, que foi um jogador já anunciado. E uma curiosidade, viu, Lara? Ele foi anunciado zagueiro, pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. E apesar de ser reforço para 2023, ele pegou a medalha dele da Série B, viu? Mentira! Esse é dos meus. Pegou a medalha dele da Série B, tirou foto com o Ronaldo lá no Mineirão lotado, e é isso aí, já faz parte do grupo, viu? Mas, enfim, Já acho tá se que... sentindo em casa. Mas então hoje, para repassar agora os nomes de forma mais dinâmica, então são Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura, Felipe Machado, Giovani Jesus, Eduardo Brock, Wesley Gasolina, Edu, Daniel Júnior, Estênio e Bruno Rodrigues. São esses garantidos. E também o Neres, que foi contratado, e o goleiro Anderson, que pertence ao Atlético Paranaense e que tem um pré-contrato com o Cruzeiro, só está esperando o final do contrato lá em Curitiba para também se apresentar na Toca da Raposa. Agora, o Edu, você falou aí do Edu, foi artilheiro, né? Segundo ano seguido, inclusive. Ele tem contrato até 2024, se eu não me engano, com o Cruzeiro, né, Gui? E ele falou sobre a possibilidade de continuar no time, que depende muito do empresário dele e do próprio Cruzeiro. Você falou agora ele nessa lista do que fica. Está garantido que ele vai ficar ou ainda pode ser que algum outro time sonde e tente negociar o jogador? Então, Lara, na verdade, o Cruzeiro, assim, é uma situação que o Cruzeiro, por exemplo, dificilmente vai emprestar o Edu para algum outro time. A saída do Edu, a gente não pode tratar ela como impossível, mas eu, até o momento, vejo como improvável. É um jogador que o Cruzeiro vai buscar outro centroavante, talvez até para ser titular, e o Edu muda de situação no elenco para ser um jogador de composição de elenco, obviamente brigando para ser titular, né? Mas hoje o Edu só sairia a partir de um interesse para aquisição, que aí obviamente seria bom até para o Cruzeiro, um jogador já perto dos 30 anos de idade, que ainda nunca disputou uma Série A, então querendo ou não, o Edu é um jogador que a gente ainda precisa olhar com calma, pensando na próxima temporada, pensando na disputa da Série A, porque não é um atleta que é experimentado, digamos assim, na competição, e o Cruzeiro tem consciência disso. O próprio Edu é um cara que joga muito aberto em relação a isso, a tudo, é um cara bom de entrevista, né, como a gente fala, e ele joga limpo, ele fala, o futebol é muito dinâmico e vamos ver o que vai ter, vamos ver o que o Cruzeiro pensa sobre mim também, o que meu staff vai receber, enfim, então a gente está esperando aí, mas hoje o cenário que a gente tem do Edu permanecendo pelo menos para o início da temporada. E aí, obviamente, como eu disse, chegando uma proposta de aquisição que seja boa para o Cruzeiro e para o jogador que já tem 29 anos, o Cruzeiro vai estudar sim. E agora, lista de quem sai, né? Que aí eu não sei nem se a gente vai conseguir colocar tudo aí no quadradinho, mas é importante a gente passar por isso, até para saber quais serão as posições que o Cruzeiro vai atrás no mercado, já que terá essa carência aí, né? Jogadores saindo, vai precisar repor essas posições, Gui. É isso. Então, as saídas... O Matheus Bidu é a maior novidade. A gente até publicou agora há pouco uma matéria no GE. Globo. O jogador pertence, aliás, ao Guarani, estava no Cruzeiro por empréstimo, e o Cruzeiro tinha a opção de compra até o final deste mês, por um valor um pouco acima de 6 milhões de reais, mas foi feita a opção do Cruzeiro de não realizar essa aquisição dele, e o Cruzeiro já comunicou ao Guarani que não vai fazer, até para liberar o jogador e o Guarani também para uma negociação, porque ele não vai ficar lá, sai muito valorizado aqui dessa Série B. Então o Matheus Bidu é a novidade mais recente aí dos jogadores que não ficam no Cruzeiro. E aí a gente tem também o Wagner Leonardo, zagueiro, o William Oliveira, volante, o Chay, que retorna ao Botafogo, tem contrato ainda, o Léo Paz fica livre no mercado, Pablo Siles retorna ao Atlético Paranaense, o Rômulo fica livre no mercado, e aí é bom a gente pontuar, porque é um jogador que tinha contrato até o final do ano que vem, ele chegou antes da SAF, até foi muito utilizado no Campeonato Mineiro, no início da Série B, e aí depois perdeu espaço no elenco com algumas contratações, e aí o Cruzeiro até fez um convite para ele, através do Ronaldo, para que ele fizesse parte dessa gestão da SAF, da equipe do Ronaldo, dessa holding, né, que administra também o Valladolid, mas o Rômulo decidiu jogar mais um ano, reformulou o contrato dele com o Cruzeiro, então acabando agora ao final da Série B, e aí para o ano que vem ele vai procurar outro clube.
Tem o Fernando Canezin, ex-Atlético Paranaense, que fica livre no mercado também. O atacante Rodolfo, que volta ao América, né, mas provavelmente também não vai ser aproveitado pelo Wagner Mancini no ano que vem. E o Lincoln, centroavante, ex-Flamengo, que chegou com um contrato também de empréstimo até o final do ano que vem. Ele pertence ao Vissel Kobe, do Japão, mas o Cruzeiro lá atrás, quando fez esse contrato com o Vissel Kobe, tinha aí uma possibilidade de fazer essa devolução do jogador ao final da Série B, e é isso que vai acontecer, ele não fica para o ano que vem. Então são esses jogadores garantidos, mas certamente nós vamos ter várias outras saídas e daqui a pouquinho a gente pode passar também essas indefinições aqui, Lara. Boa, agora a gente tem aí o Quem Chega, Neres e Anderson, e muitas saídas. Então a gente vai ter muitas chegadas também até a volta, né, da temporada. O Cruzeiro, eu estava até falando com o Baltar antes de você chegar, Gui, o Vasco teve aquela expectativa de uma grande contratação ainda esse ano. O Cruzeiro não, o Cruzeiro foi mais contido, montou o time no início do ano, foi mais regular nesse sentido até de contratações e de janelas, né? Aproveitar a janela, as duas janelas. Principalmente a do meio do ano, o Cruzeiro não foi tão agressivo assim. Para o ano que vem, a torcida tem essa expectativa de uma grande contratação ou o objetivo do Ronaldo não é trazer grandes nomes, e sim um time que faça sentido e que dê apoio ao Pesolano, né? A lógica segue a mesma, viu, Lara? Muito provavelmente a gente não vai ter assim um grande nome chegando para o Cruzeiro. Eu acho até que a gente pode ter algum jogador que talvez esteja livre no mercado, mas aí dependeria de uma adequação financeira em relação ao salário, porque a preocupação do Cruzeiro ela é muito mais com o que tem de vencimento mensal do que mais ainda do que esse investimento que seria imediato para uma contratação, o pagamento de uma cláusula de rescisão, enfim. Então o Cruzeiro toma muito esse cuidado, e aí qualquer contratação que a gente fala de nome de peso, o Cruzeiro toma cuidado em relação ao salário, porque não vai extrapolar esse teto de gastos, assim como não fez esse ano. Inclusive, a gente sempre lembra aqui, né, que o Fábio não ficou também por essa questão salarial, e aí a gente até fala, mas o teto salarial para a Série A vai subir. Vai, sem dúvida nenhuma, e o Cruzeiro vai divulgar, muito provavelmente ainda esse mês ou no início de dezembro, o orçamento para 2023. Mas o Cruzeiro, por exemplo, fez uma sondagem ao Juninho Capixaba, que pertence ao Grêmio, está em final de contrato emprestado ao Fortaleza, mas tem um contato aí também de outros clubes e o Cruzeiro não vai entrar em leilão. E a gente está falando de um jogador que certamente não está entre os que vão receber os maiores salários do futebol brasileiro. Então, acho que isso é um exemplo de como o Cruzeiro vai agir em 2023. E aí a gente até teve recentemente, né, o Pedro Lourenço, que é o empresário que patrocina o Cruzeiro, que ajudou muito o clube nos últimos anos, pagando salário, fazendo a contratação, por exemplo, do Marcelo Moreno, que entra nesse padrão que você falou, e parecido com o Alex Teixeira, por exemplo, no Vasco. Mas a gente perguntou para ele, você vai ajudar com contratações para o ano que vem? Porque no início desse ano ele estava falando em William do Bigode, Manuel, enfim. E aí ele já muda completamente o discurso. Ele fala, não, o futebol agora é com a equipe do Ronaldo, eles estão contratando muito bem e tem a forma deles de contratar. Se me pedirem ajuda, ok, eu ajudo, mas eu estou aqui pensando em ajudar de outras formas, e aí, por exemplo, ele tem ajudado na reforma da Toca da Raposa. Então, eu acho que essa questão do Pedro é um grande exemplo e do Juninho Capixaba também, acho que são esses dois grandes exemplos de como o Cruzeiro vai agir no mercado. Vai reforçar, vai aumentar o sarrafo, tanto é que a gente está vendo esse tanto de saída aí. Se fosse para manter um time, entre aspas, nível de Série B, o Cruzeiro não mandaria tanta gente embora, digamos assim, mas o Cruzeiro vai agir com os pés no chão, vai trazer muita gente, mas mantendo a folha salarial dentro do que pode gastar. Pois por conta ou não do prazo, né, maior que o Cruzeiro teve, porque já conseguiu o acesso bem antes do Vasco, a gente vê aí que o Cruzeiro está muito mais bem adiantado nesse planejamento para o próximo ano do que o próprio Vasco, que conseguiu o acesso só no domingo. A gente vai ter muita novidade aí, né, Gui, nesses próximos dias, nesse intervalo entre uma temporada e outra, né? Os times se reapresentam, se eu não me engano, já em dezembro, né? Esse ano vai ser um pouquinho diferente por conta da Copa. É isso, Cruzeiro representa dia 7 de dezembro, é a data que está marcada e dificilmente vai ser postergada, porque se fosse depender do Pesolano, ele só aceita o dia 7 porque tem que cumprir lá os 30 dias de férias para os jogadores. Férias, gente.
Porque se não fosse isso, o Pesolano... Mas ele eu tenho certeza que vai parar só uma semaninha, vai lá visitar os familiares no Uruguai, mas também sempre no telefone, sempre conversando com o Pedro Martins em busca dessas contratações. E aí, a gente falou, tem tantas saídas ali, só nessa lista são 10 jogadores que já têm a saída confirmada, mas esse número vai passar muito provavelmente de 15, talvez até de 20, porque nós temos aqui algumas indefinições. Então, o Gabriel Mesquita e o Denivis, que são os goleiros que compunham o elenco esse ano. O Anderson, que eu falei, vai chegar, então um desses dois jogadores vai ser emprestado, muito provavelmente o Gabriel Mesquita, porque o Denivis é um jogador da base, então, para ser o terceiro goleiro, é o que acredita a comissão técnica, um cara mais jovem, e também para ter como quarto goleiro o espaço para um jogador já subindo do sub-20, iniciando essa transição. Luiz Felipe é um zagueiro que chegou, tem contrato até 2024, mas foi pouquíssimo utilizado, então a gente ainda está esperando para ver se ele vai ficar ou não. Tem, por exemplo, a chegada do Neres também para essa posição, Cruzeiro tentando manter o Zé Ivaldo, já ficou com o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira. Tem alguns garotos subindo da base na zaga que são muito bem vistos pelo Pesolano, como o Juan Santos, que é filho do Narciso, ex-jogador do Santos, da seleção brasileira, enfim. E aí tem o Pedro Castro, o João Paulo e o Vagninho, que entram nesse caso do Edu, que a gente falou de ter contrato longo, mas não saber se ficam. Esses muito mais próximos de uma saída, até pelas oportunidades que não tiveram no decorrer da temporada, do que de uma permanência. Mas são contratos que ainda existem, e o Cruzeiro provavelmente talvez vá tentar um empréstimo, porque já é uma situação mais complicada de conseguir rescisão, enfim. O Juan Christian é um garoto que está emprestado pelo Azuris do Paraná, mas a gente não sabe, por enquanto, a comissão técnica gosta muito dele. Então, assim, talvez seja um jogador que ganhe mais minutos no Campeonato Mineiro. Mas se fosse hoje para começar a temporada com a Série A, seria um jogador que não estaria no elenco. E aí a gente tem que ver outros garotos também que já estouraram a idade sub-20 e estavam nessa transição. Por vezes jogavam no profissional, mas desciam e faziam um jogo no sub-20. Então tinha esse espaço para transição. E agora já não tem mais idade para atuarem na equipe júnior e, entre aspas, inchariam o elenco do Paulo Pesolano. E essas definições também serão tomadas nos próximos dias para saber se vai dar oportunidade a esses garotos durante o Campeonato Mineiro ou se vai emprestar para disputar um Campeonato Paulista, que é um torneio que tem mais visibilidade do que o Campeonato Mineiro, tem mais disputa do que o Campeonato Mineiro. E aí a gente pode citar dois exemplos que são o Breno e o Ageu, dois jogadores muito bem vistos pela comissão técnica. O Breno teve mais chances do que o Ageu, mas que ainda não se firmaram de vez no profissional como alguns outros. Então, são muitas indefinições ainda, mas a tendência é que a gente já tenha tudo isso resolvido até o final desse mês, Lara. Vamos ficar acompanhando então, Gui. O Campeonato Mineiro tem data para começar já? Dia 21. Dia 21 de janeiro. Isso, de janeiro. Ou seja, né, teremos 45 dias sem o Cruzeiro em campo. E, enfim, esse ano o Campeonato Mineiro, ano que vem, melhor dizendo, o Campeonato Mineiro vai ter um modelo de disputa um pouco diferente, parecido com o Campeonato Paulista. Vai ter 3 grupos com 4 times, classificando o primeiro, o segundo melhor colocado, e aí a gente vai semifinal e final. O Cruzeiro conseguiu, é importante a gente falar, conseguiu algumas coisas importantes através da figura do Ronaldo, que foi uma padronização dos gramados do Campeonato Mineiro. É bom a gente falar isso, que foi uma reclamação muito grande durante esse ano, e o Ronaldo até falou que, dependendo dessa situação, nem compensava disputar com o time principal, né, para enfrentar alguns gramados, enfim. E aí o Cruzeiro vai ter o Campeonato Mineiro vai ter uma padronização de gramado em 2023, também a utilização do VAR. Então é importante a gente ver que a figura do Ronaldo impacta não só no dia a dia do Cruzeiro, para esse sucesso que a gente viu, por exemplo, na Série B, mas acaba influenciando também nos outros times, na disputa dos outros campeonatos que o Cruzeiro está envolvido, em função do tamanho que é essa figura do Ronaldo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.